Lucas capítulo 1, versículo 37. Quem achou diz glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos ler juntos? Porque para Deus nada é impossível. Pega o seu dedo de profeta agora. Aponta para o teu irmão do lado. Diga para ele: guarda este versículo na tábua do teu coração. E quando vier a luta, quando vier a adversidade, não murmure, mas lembre-se, para Deus nada é impossível. Amém? Pode tomar o seu assento e dando o melhor aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que eu fico imaginando a cada dia é como está o coração de Deus em relação ao teu povo. E como pastor no ministério, nós temos tido experiências fantásticas. E uma das coisas que mais me marcaram é exatamente a relação visita com as igrejas, né? Eu imagino que o pastor Josué não deve sofrer com visita, porque, claro, existe toda uma equipe, mas as pessoas de repente querem o pastor Josué, e eu também não ficaria de fora de querer a visita do pastor. Mas uma das coisas engraçadas é que um pastor, ele não vai mudar a tua história. A Bíblia diz que o que muda a minha história e a tua história é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. E não é diferente conosco lá na cidade de Taubaté, em São José, não é diferente. A disputa das pessoas para que esteja a visita do pastor Paulinho. E olha, eu queria tanto receber o pastor Paulinho, eu glorifico a Deus por isso. E em um desses casos, o que me marcou é que agendaram uma visita e eu fui falar com a irmã. Quando eu cheguei na porta da casa da irmã, eu fiquei impressionado. Quando eu toquei a campainha, na porta da sala tinha um versículo que dizia assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Toquei a campainha, a irmã abriu a janela, quando viu que era o pastor Paulinho, começou a gritar da glória a Deus, aleluia, ai, aleluia, glória a Deus, que não sei o que. E ela viu abrindo, correndo a porta, falou: ai, Deus ouviu a minha oração, e olha que maravilha que o senhor está aqui. Aí eu digo: irmã, na bênção, irmã. Eu falei: estou na bênção, pastor, olha tudo na bênção. Eu digo: e o seu marido, irmã? Aquilo está uma pingaiada. Eu falei: e a sua filha? Ih, aquilo grudou no calypso que não tem quem larga. E o seu filho? Ah, o meu filho, pastor, está fumando uma maconha que o senhor não imagina. Aí eu disse a ela: irmã, a senhora já leu na palavra de Deus que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Aí ela parou, olhou assim: por que o senhor está dizendo isso? Eu digo: irmã, quero que a senhora entenda uma coisa. A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jesus. Como é que a senhora coloca na porta da sua casa que a senhora e a sua casa servem ao Senhor, sendo que o seu marido está na pingaiada, a sua filha está agarrada com calypso, o seu filho está fumando maconha no portão e ainda tem aqui eu e minha casa servimos? Eu creio que Deus vai fazer algo grande na vida dos teus. Mas enquanto não fizer, a senhora não está vivendo a palavra de Deus. Aí a irmã olhou para mim, já não gostou muito mais da visita, porque crente gosta que a gente alisa, né? Aí eu disse: mas eu creio na sua vitória. Ela falou: vamos entrar, pastor. Mas aí eu já senti que o vamos entrar não foi muito animado. Mas vamos entrar. Quando foi entrando do portão até a porta da sala, ela já veio falando só luta. Pastor, minha vida é uma desgraça, é uma luta que não sei o que. Olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. A vontade que eu tenho é de rasgar a Bíblia, porque tudo dá errado. Eu vou na igreja, eu faço campanha, mas nada acontece que não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu. Quando eu cheguei na sala, que nós entramos, naquela sala de jantar, tinha outro versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu olhei para ela e falei: irmã, outro versículo que a senhora não pode ter
Ela falou, por quê, pastor? Eu falei, porque irmã, do portão até aqui a senhora já quis rasgar a Bíblia. Quantos já usaram? Pergunta para o teu irmão. Fala, você já falou isso? Posso todas as coisas daquele que me fortalece? Quantos já falaram? Agora pergunta para ele, por que às vezes você quer desistir? Aí ela ficou assim, triste, falou, o senhor aceita um café? Eu digo, claro, vamos tomar um café. Quando eu cheguei na cozinha, o versículo na porta da geladeira. Será que alguém é capaz de imaginar? Hã? Já vi que aqui tem gente que bota versículo na porta da geladeira também. O Senhor é meu pastor. Quando ela abriu a geladeira, veio só a fumaça. Ainda vira para mim e fala, sabe o que é, pastor? Deus está me provando. O senhor tem filho? O senhor tem filho? Você tem coragem de deixar faltar alguma coisa para o seu filho? O senhor tem? E por que Deus há de deixar faltar a mim e a você? Sabe de uma coisa? Você deve estar perguntando, pastor Paulinho, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa, querido. Muitos cristãos hoje estão pegando a palavra de Deus e fazendo amuleto. E amuleto não salva, amuleto não transforma. A palavra de Deus, ela é para ser viva e eficaz na minha vida. Eu não posso botar um versículo simplesmente porque está na moda. E muitos cristãos estão fazendo da palavra de Deus amuletos. Colocando adesivos, achando que aquilo agora está guardado, porque um adesivo, irmão, não adianta. Eu fico imaginando, você sabe por que eu estou aqui? Porque este versículo, para Deus, nada é impossível, é a história da minha vida. Se você nunca viu um milagre, olha bem para mim, que você vai estar olhando para um milagre. Todos os lugares por onde nós temos passado, quando falamos de milagre, a primeira coisa, quando as pessoas não me conhecem, é perguntam, bom, no mínimo esse moço deve ter morrido e ressuscitou. Ele era cego e agora vê. Era aleijado e agora anda. Não, querido. Se você nunca viu um milagre, você está olhando para mim, está olhando para um milagre. Você está olhando para um ex-travesti, transformado pelo poder da palavra de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Não é fazendo amuleto da palavra que você vai ter a vitória. A vitória é colocar essa palavra no seu coração e viver esta palavra a cada dia. E o mais engraçado é que quando se fala de ex-travesti nas igrejas, ex-traficante, ex-pudim de pinga, a primeira coisa que a gente faz quando está sentado é dizer, tadinho, também, no mínimo deve ser filho de macumbeiro, de católico, porque é assim. Aliás, se tiver algum católico, algum espírita, qualquer outra religião que não seja evangélica, dá um sinal com a sua mão, que eu tenho um recado de Deus para você. Jesus te ama. E nós também amamos você. Sabe de uma coisa, queridos? Eu não sou filho de católico e não vai aí nenhum desmerecimento aos católicos. Não sou filho de espírita e também não vai aí nenhum desmerecimento aos espíritas. Aliás, querido, eu conheço uns católicos show de bola. Bom amigo, bom pai, bom patrão ou bom funcionário. Conheço alguns espíritas também, fantásticos. Só falta ter um encontro com Jesus. Mas em compensação também, conheço uma crentalhada que compra e não paga. A língua é maior que a gravata do pastor. Cutuca seu irmão e fala, quem precisava ouvir não veio, né? Sabe de uma coisa, querido? Eu sou filho de um pastor da Assembleia de Deus. Nossa, pastor, filho de pastor homossexual? Como é que pode isso? É simples. A Bíblia diz que o ladrão veio, senão para roubar, matar. Sabe quem? Quem está aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz que você tem que vigiar e orar. Mas como é que pode o filho de pastor homossexual? Querido, primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Homossexualidade não é doença. Homossexualidade não é doença. Se você parar para um travesti, para um homossexual na esquina e falar assim, nossa, eu vou levar você no médico que você é doente, ele te dá um cola-brinco.
Porque ele fala, você está me achando um cara de doente, que não sei o que é. Homossexualidade também não é terceiro sexo. Porque agora tem um assunto, você já viu? Eu sou transexual. Você olha dele e diz, eu sou transexual. Querido, homossexualidade não é terceiro sexo, não. A palavra de Deus diz que Adão fez o homem e a mulher. Se ele quisesse um terceiro sexo, ele tinha colocado Adão, uma bibinha e a Eva. E homossexualidade, querido, não é opção. Eu não conheço ninguém que opte para ficar numa esquina pelado correndo da polícia. Se nós pudéssemos optar, eu queria ser o Bill Gates. Já imaginou? Salvo, rico, e dizendo para você, qual é o teu problema? Que dinheiro não é mais problema. Homossexualidade, querido, é demônio. E vou dizer algo a você. Não é um demônio que se manifesta. Não é aquilo que você põe a mão, vai se manifestar e se estribuchando aí. Sai, pombagira, não vai sair. Porque a homossexualidade não é um demônio que ele não se manifesta. Ele é manifesto 24 horas por dia. E só sai quando a pessoa quiser. E sabe como ela vai sair? Como ela vai querer abandonar tudo isso? O dia que ela conhecer a palavra de Deus. O dia em que eu e você não só falamos que adoramos a Deus, mas que amamos ao nosso próximo. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. A homossexualidade, ela entrou na minha vida aos 3 anos e meio de idade. E agora você deve estar pasmo dizendo, como é que pode uma criança? Não, uma criança não pensa isso. Toda criança que tem aqui, nenhum dos pais cria filho para a homossexualidade, para as drogas, para a prostituição. Todo pai sonha. Quando pega o filho no colo, ele imagina o melhor. Mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu quero que vocês prestem muita atenção, povo de Deus, porque há um modernismo entrando dentro das igrejas. Você pergunta para a irmã, onde está sua filha? Ah, foi dormir na casa da amiguinha. Pergunta, irmã, onde está o seu filho? Não, foi passar um final de semana na casa de um amiguinho. Querido, queira saber quem são os amiguinhos do teu filho. Queira saber quem são as amiguinhas da tua filha. Sabe por quê? Porque a herança, o filho que você tem não é seu, é a herança que Deus te deu. E um dia você vai prestar contas a Deus. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que para no... Ah, pastor, meu filho agora está na mão de Deus. Mentira. Se Deus quisesse para ele, não tinha dado para você. Cutuca teu irmão e fala, ouviu, crentão? Porque é mais fácil transferir do que segurar. Irmão, e uma das coisas que eu tenho aprendido, uma irmã já me parou e falou, pastor, e por que o senhor não falou para o teu pai? Querido, você acha que em 1964 eu poderia chegar na sala de casa e falar para o meu pai, pai, o seu amigo está mexendo comigo? Imagine meu pai assembleando, daqueles que não podia nada, não podia pôr bermuda, não podia andar sem camisa, não podia nada, porque tudo era pecado. Não podia. E esse amigo do meu pai, nós morávamos no mesmo quintal. Quando ele começou a me usar, ele sempre dizia uma coisa, Paulinho, este é o nosso segredo, hein? Se você contar para o seu pai, você vai apanhar. Seu pai vai te bater. E se você, ninguém pode saber. E todos os dias, dos 3 anos e meio até os 7 anos de idade, esse homem foi usando a minha vida. Eu confesso a você que no primeiro dia eu odiei. No segundo eu odiei menos. No terceiro eu só odiei. Mas no quarto eu já achava que aquilo era certo. Que eu estava fazendo a coisa certa. Esta é uma idade em que os nossos filhos aprendem tudo muito rápido. Portanto, papai e mamãe, abrace a herança que te deram. Deus te deu uma herança. Deus te deu uma bênção tão grande. E Ele quer que você cuide desta bênção. Porque há um mundo lá fora de braços abertos, oferecendo muitas coisas. Sabe, queridos, é melhor o teu filho chorar hoje do que você chorar amanhã. É melhor você aprender a corrigir o teu filho hoje. Talvez, se meu pai tivesse a instrução que o pastor Josué, os pastores de hoje têm, talvez eu não teria passado por isso. Mas numa época onde não se podia falar de nada,
Aquele homem todos os dias chegava no quintal de casa e falava: oi, seu Expedito, sabe, eu fiz um carrinho. Ele tinha uma marcenaria, ele dizia: eu fiz um carrinho, posso levar o nenê lá em casa para ver? E nós morávamos naquele cortiço, aí ele me levava. Chegava lá naquela casa, o que ele fazia? Ele abria a porta da cozinha e eu entrava. Aí ele encostava a porta da cozinha, colocava uma cadeira e me levava para o quarto. Ali ele usava e abusava. Até os 7 anos de idade, este homem foi me usando. E o meu pai, aquele homem de Deus, de oração, de oração, de oração. Sabe, querido, chega um momento na nossa vida que nós precisamos entender. Tem muito crente que só ora, mas não age para ver a resposta de Deus. Uma das coisas fundamentais, o meu pai era um homem tremendamente de oração, mas confiava muito. E hoje há muitos crentes, querido, confiar é somente em Deus. Confiar é somente em Deus. Eu quero que você preste muita atenção nos teus filhos, sabe, porque ele é exatamente a herança que Deus te deu. Talvez hoje você esteja passando por um problema e não sabendo resolver, querido. Você vai sair daqui hoje sabendo como você vai resolver o problema na sua casa. Eu quero que você entenda uma coisa: até os 7 anos de idade este homem me usou. Aos 7 anos, Deus abençoou o meu pai, deu uma casa ao meu pai, que é a casa que eu tenho em São Paulo. Quando Deus deu aquela casa, nós ficamos felizes, fomos embora. Imagina, eu morava em 2 cômodos, eu, papai, a mamãe e a minha irmã mais velha do que eu, 12 anos, a Edna. E uma das coisas engraçadas, que era o quarto do papai, e na cozinha, era a cozinha, a sala e o quarto meu e da minha irmã. Aí o banheiro era do lado de fora, era uma coisa horrível. De repente Deus abençoou meu pai, deu uma casa, que agora eu tinha o meu quarto, agora tinha banheiro dentro de casa, nós fomos embora todos felizes. Eu achava até que aquele homem não mais iria me procurar. Eu achava que aquele homem não ia mais atrás de mim. Mas uma semana depois que nós mudamos, no sábado seguinte, tocou a campainha de casa. Quando meu pai saiu, era aquele homem. Ele dizendo: ô, seu Expedito, eu vim ver a sua casa. Meu pai convidou, ele entrou, viu, e meu pai daquele jeitão dizendo: olha, Deus nos abençoou, deu essa casa. E ele ficou lá, tomou um café. Aí ele disse: sabe, seu Expedito, aproveitando que eu estou aqui, vou fazer hora extra lá na minha marcenaria, e eu estou sozinho, os funcionários todos foram, eu dei folga, será que eu posso levar o Paulinho comigo? Depois eu trago ele aqui. E meu pai dizia: leva. Aí ele me levava para essa marcenaria. Lá, este homem abria a cerveja, botava o dedo e molhava na minha boca. Ele gostava de tomar uma pinga, ele molhava o dedo na pinga e passava na minha boca. Ele pegava o cigarro, botava na minha boca e me ensinava a acender. E este homem, toda semana, continuou a passar em casa, até os 10 anos de idade. Com os 10 anos eu terminei a primeira série do ginásio, eu terminei o primário e fui para a primeira série ginasial. Naquela época era a primeira série do ginásio. E eu todo feliz, e eu não queria mais que aquele homem me tocasse, eu não queria mais, eu peguei nojo dele, mas aquele demônio chamado homossexualismo estava impregnado na minha vida. E fui para a escola, primeiro dia de aula, eu agora com 11 anos, agora ele não vai tocar, agora eu quero ter experiência com outros homens. E eu lembro que eu entrei na escola naquela época, e aquela agitação, primeiro dia de aula, todo mundo sabe, aquela correria no pátio da escola, aí todo mundo foi achando as classes e foi entrando para dentro da sala de aula. Deu o sinal do intervalo, eu saí para o intervalo e tinha um rapaz que durante o intervalo inteiro ele começou a me olhar no primeiro dia. Ele devia ter uns 17 anos, não passava disso. No segundo dia, ele também. Durante os 20 primeiros dias de aula, esse rapaz me olhava. E assim como quem diz, alguma coisa tem. Quando ele teve a certeza que eu era homossexual, ele parou um dia na minha frente e falou: eu preciso te falar algo. Eu parei. Ele disse: se você começar a tomar hormônio agora, você vai desenvolver os seus seios, o teu corpo vai ficar de menininha, você não vai ter barba, o seu cabelo vai crescer, e quando você tiver com uns 14 anos, ninguém vai dizer que você é homem. Eu na hora falei: para, você está louco, menino? Meu pai é pastor, minha família toda é crente. Ele saiu, no outro dia, ele parava e dizia: se você tomar hormônio, você vai ver como é que você vai ficar. Durante 1 ano e meio, todos os dias, esse moço parava na minha frente e dizia: se você tomar o hormônio, você vai desenvolver teus seios, vai ficar uma menininha. Dos 11 até os 12 anos e meio, eu fui gritando não, até que um dia ele parou na minha frente e disse: olha, eu não vou falar mais não, mas hoje eu te trouxe.
Está aqui o comprimido, é pegar ou largar. Olhei para aquela caixinha, um negocinho, uns comprimidinhos pequenininhos. Pensei, você acha que um comprimido vai mudar a minha vida? Tem um monte de gente dentro da igreja que está assim. Quando o pastor fala, irmão, sai fora do pecado. Quando o pastor fala, sai fora das drogas. Para com esse negócio de querer experimentar. Porque tem crente que fala, não, eu vou lá, mas eu consigo, eu paro quando eu quiser. Mentira. Sabe o que diz a palavra de Deus? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu era um filho de crente que não gostava de crente. Como é que eu ia resistir ao diabo se eu tinha pavor daquilo? Peguei aquele comprimido, um por dia. Comecei a tomar. E olha, filho de crente, querido, filho de crente, quando não se converte, é cretino. Porque eu brigava o tempo inteiro, mas eu dependia de Deus. Quem que abençoava meu pai? Deus. Quem que mantinha a minha casa? Deus. E como é que eu podia ficar fora de tudo isso? Sabe de uma coisa? Peguei aqueles comprimidos, falei, vou começar a tomar, mas não vai dar nada. Tomei 1 dia, 2 dias, 3 dias, era uma cartelinha com 30 comprimidos. Com 20 dias que eu estava tomando, eu acordei de madrugada, pastores, com uma dor no peito, desesperado. Você já imaginou alguém que estava para fazer 13 anos com uma dor no peito de madrugada, aquilo inchado? Aí eu levantei e falei, eu vou morrer, mas eu não posso falar para o meu pai nada do que está acontecendo. Era 5 horas da manhã, aquela dor, e eu não conseguia. Quando deu 6 e pouco da manhã, eu levantei, eu entrava na escola às 7 horas da manhã, tomei um banho e fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu não via nada, eu queria procurar aquele infeliz. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, o que você deu para mim? O meu peito está doendo, eu vou morrer. Ele falou, calma. O que você está sentindo não é uma dor aqui, bem no peito assim, não ficou uma pedra dura? Eu falei, é. Ele falou, descansa, é porque já formou. Mais 2 dias, essa pedra vai estourar e o seu peito vai começar a desenvolver. Eu falei, mas e o meu pai? Meu pai vai ver. Ele falou, calma, tem aqui umas faixas, sabe aquelas faixas de enfaixar a perna? Ele falou, você enfaixa o peito. Sabe de uma coisa? Tem um monte de filho de crente dentro da igreja que vem para o culto para agradar o pai. Depois, mãe, eu vou na casa, porque a gente acha que a gente engana pai e mãe, né? Vem para a igreja, aí fala, mãe, agora eu vou sair com meu amiguinho, mas depois eu estou aí. Aí ele toma uns gorozinhos, depois quando chega na porta de casa, chupa a bala house. Temos que botar cravo na boca. Querido, de pai e mãe a gente não esconde nada, não. Vou dizer uma coisa para você, a maneira que você pisa no portão da tua casa, teu pai já sabe o que aconteceu com você. Botei aquela faixa, meu cabelo começou a crescer, meu pai dizia, filho, vamos cortar esse cabelo. Eu disse, se cortar eu vou embora de casa, porque aí entrou a rebelião, né? Meu pai orava de um lado e eu endemoniado do outro. E o meu pai, querido, cheio de fé, corta o cabelo, não corta, não corta, fui crescendo. Com 14 anos, primeiro dia de aula, o meu pai já viu que a coisa estava feia, já tinha passado 1 ano e meio. Eu já não era mais o Paulinho que meu pai registrou no cartório. Com 14 anos, eu já estava de seios, cabelo comprido, primeiro dia de aula, lembro como se fosse hoje, 1974. Quando todo mundo entrou na sala de aula, a professora disse, vamos à chamada. E aí aquela ordem alfabética foi chamando. Quando chegou no meu nome, ela disse, Paulo Sérgio Urias. Aí eu levantei e disse, presente. Ela falou, cala a boca, menina, não estou falando com você. Aí o rapaz do fundo falou, não, professora, não é menina não, é homem. Aí foi uma bagunça na sala de aula. Começou a maior bagunça na sala de aula, aquela gritaria, ela mandou chamar a diretora. A diretora veio e falou, o que está acontecendo? Ela falou, dona Odete, a senhora tem que ver. Olha aqui. Como é que eu vou ter isso na sala de aula? Eu não sei como lidar com essa pessoa. Eu não posso mandar para a educação física com os homens porque não é homem. Não posso mandar para a educação física com as mulheres porque não era mulher. Eu era um ET no meio da sala de aula. A diretora olhou para mim e falou, Paulinho, pega o seu material. Peguei meu material e fui pelo corredor da escola e ouvi nos gritos,
Os gritos que vocês já imaginam de uma galera. Uhul, uhul, uhul. Ele foi xingando, xingando, e os gritos foram sumindo, e eu cheguei na diretoria. Quando eu cheguei, a diretora sentou e falou assim: tudo que eu podia fazer por você, Paulinho, eu fiz. Mas agora não tem mais jeito. Você está convidado a se retirar da escola. Naquele exato momento, caiu a ficha. O que é que eu estava fazendo com a minha vida? Sabe, amados, a nossa vida, ela é decidida pelas nossas escolhas. Eu peguei o meu material e comecei a sair da escola. Quando eu comecei a sair da escola, eu lembrei que eu tinha que ir para casa. E eu comecei a ficar assustado. Porque se a escola que eu estava estudando não me aceitou, você acha que meu pai ia me aceitar? Você acha que meu pai, um pastor, ia me aceitar? Eu vim pela rua, chorando, dizendo: agora, a minha vida vai ser como aqueles travestis na esquina. Ninguém mais vai me querer. Talvez você esteja aqui hoje, até pensando: ó, pastor, eu vim aqui, mas meu pai brigou, minha mãe brigou. Mas eu quero dizer algo a você. Eu conheço alguém que não abre mão da sua vida. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Aleluia. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos. Você pode louvar ao Senhor comigo nesta noite? Levante suas mãos e diga: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu para
para mim. Aleluia. Éramos pobres, perdidos, sem Deus, sem Jesus. Mas hoje eu e você somos nação santa, somos a raça eleita, propriedade exclusiva. E eu cheguei no portão da minha casa. E aí ficou pior. Porque agora eu ia ter que contar para os meus pais o que é que estava acontecendo. Eu lembro que eu entrei pelo quintal. Quando eu passei pela janela da cozinha, eu vi a minha mãe cozinhando, minha velha e boa Dona Maria. Quero dizer algo a vocês muito importante. Depois de Jesus, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mãe. Eu passei, quando eu cheguei na porta da cozinha, ela olhou para mim assustada. Falou: o que você está fazendo aqui, menino? Não é hora de você sair da escola. Eu falei: mãe, eu fui expulso da escola. E comecei a contar para ela. Ela não parou de mexer a panela, mas a lágrima descia no olho dela. Eu disse: onde é que está o meu pai? Ela falou: teu pai está no quarto lendo a Bíblia. Da cozinha até o quarto da minha mãe, eu passava pelo meu quarto, eu peguei uma mochilinha, coloquei umas peças de roupa, porque eu ia embora de casa. Quando eu cheguei na porta do quarto do meu pai, a porta estava fechada. Aí eu bati na porta. Quando eu bati, eu escutei a voz do meu pai: entra, está aberta. Aí eu abri a porta, meu pai estava lendo a Bíblia, sentado assim. Eu disse: pai, eu preciso falar com o senhor. Ele não levantou a cabeça e dizia: fala. Mas eu queria que ele olhasse para mim. E ele não olhava. Eu dizia: pai, eu preciso falar com o senhor. E ele de cabeça baixa lendo a Bíblia dizia: fala. Meu coração disparou, minha perna tremia. Quando eu vi que ele não ia parar de ler, eu disse: pai, eu quero te pedir perdão. Ele parou de ler a Bíblia imediatamente, levantou a cabeça, olhou para mim como quem diz: perdão do quê? Você não me fez nada, levantou de manhã, foi para a escola e agora está me pedindo perdão. Eu disse: pai, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sou o filho que o Senhor pediu a Deus. Eu sou homossexual, eu gosto de homem. E é por isso que eu quero que o Senhor me perdoe. Porque eu vou embora de casa. Para que ninguém fique falando que o filho do pastor é bicha. Para que ninguém fique falando que o filho do pastor é um endemoniado. Para que os teus amigos não fiquem rindo de você. É por isso que eu quero que o Senhor me perdoe. Quando eu fui virar as costas, ele disse: filho, vem cá. Aí eu fui até ele. Quando eu cheguei perto dele, pastor, ele disse: dá a sua mão. Eu dei a mão. Ele me deu um beijo assim e disse: olha para cima. Eu olhei e não vi nada, mas eu ouvi quando ele disse: Jesus te ama e eu também te amo. E tudo que você tiver que passar, você vai passar debaixo do mesmo teto que eu, porque você é a herança que Deus me deu. Que homem é esse, irmãos? Que eu vou dizer a ele que sou homossexual, gosto de homem. Ele diz: Jesus te ama. Aquilo bateu mais forte do que um murro do Mike Tyson. Eu comecei a ficar desesperado. Falei: meu Deus, o que eu fiz? Ele não largava da minha mão. Ele dizia: volta para o teu quarto e guarda essa roupa. Sabe, amados, eu fico olhando a igreja hoje. Esse ano, pastor Josué, para a glória de Deus, eu comemoro 10 anos de ministério. Vocês não sabem como é bom estar aqui. A minha mãe diz que o sonho do meu pai era ele pregar a palavra e eu ministrar o louvor.
Aí eu vejo hoje dentro das igrejas, jovens cantando, pulando, mas em casa, é filho que não fala com a mãe, é filho que não fala com o pai. Tem jovens dentro da igreja que ainda falam, não sei porque que Deus me deu esta casa. E estão dentro das igrejas louvando ao Senhor. Pais que não falam com os filhos e pegam a Bíblia, põem debaixo do braço e ainda falam, agora eu vou adorar o meu Senhor. Como é que você pode adorar aquele que você não vê, se o que você vê você despreza? Mães que não falam com filhos. Um dia uma irmã se levantou no culto e falou, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe a prova que eu passo em casa. Eu digo, realmente eu não sei a prova que a senhora passa. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Eu tenho certeza que o espinho na carne do meu pai fui eu. Meu pai, Deus tirou ele da Assembleia de Deus e levou para Deus e Amor. Você já imaginou? E um filho travesti? Eu fico olhando hoje, nos dias de hoje, quantos nós não conhecemos, maridos que não falam com a esposa. Sabe, querido, antes de casar, muitos chegam na presença do pastor e dizem, pastor, o senhor precisa orar porque eu estou interessado na irmãzinha. Aí o pastor começa a orar. Aí a irmã vem falar com a esposa do pastor, vamos orar, vamos orar. Aí um dia faz o casamento, chega aqui na frente e fala, olha, Deus me deu a bênção, eu quero convidar a igreja para o meu casamento. Deus me deu a minha Rebeca. Aí a irmã fala, Deus deu o meu Isaac. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, é só beijo. Beijo, abraça. Aí depois de 3 anos vem aqui na frente e fala, igreja, Deus deu um milagre. A minha Rebeca está esperando um Isaac. Aí 1 ano é Rebeca, 1 ano é Isaac. E a mulher vai ficando gordinha. Aí daqui a pouco o irmão vem para a igreja sozinho. O pastor fala, irmão, cadê? Pastor, você precisa dar um jeito, porque a mulher já nem é mais a mesma coisa, não. Relaxou, que não sei o que, que não sei o que. Ele já começa a ver defeito da mulher. Irmãos, a mulher que Deus te deu é para você amar. Tem gente que olha os filhos hoje numa situação triste, ao invés de batalhar pelo filho, sai. É mais fácil botar para fora. Já falei, endemoniado aqui na minha casa não vai ficar. Não vai mesmo. Você vai ter que orar e ele vai ser liberto e Deus vai te dar a vitória. É muito fácil jogar para fora, mas eu quero ver você acompanhar. Quando eu digo que eu ia embora de casa, meu pai fala, Jesus te ama, eu também te amo. Eu nunca fui entendendo isso. Irmãos, eu fico imaginando que amor era esse que o meu pai sempre demonstrou por mim. Meu pai chegava da igreja, falava para minha mãe, Maria, cadê o nenê? A minha mãe dizia, Expedito, o nenê já foi para a rua. Ele dizia, então abre o portão. Abre o portão. Expedito, onde você vai? É meia-noite. Deus mandou buscar a minha herança. Aí eu na esquina, pelado, só de calcinha. Quando de repente parava o carro do meu pai, os travestis gritavam, Paulete, o pastor chegou. Eu dizia, agora vai ser a maior baixaria. Meu pai descia do carro, abria um sorriso e dizia, filho, Jesus te ama tanto que Ele mandou eu vir te buscar. Sabe, irmãos, quantos aqui são filhos até uns 18 anos? Até 18 anos de idade, 20 anos, levanta a sua mão. Você que é filho, jovem ainda, levante a sua mão. Pode levantar alto.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo você não olha nos olhos do teu pai ou da tua mãe e não diz para eles: pai, Jesus te ama e eu também te amo? Você que é pai, levante a sua mão. Há quanto tempo você não olha nos olhos dos teus filhos e não diz a ele: Jesus te ama, filho, e eu também te amo? Você que é mãe, dá um sinal. Quanto tempo você não olha nos olhos da tua filha e não diz a ela: Jesus te ama e eu também te amo? Você que é esposo, maridão, levante a sua mão. Quanto tempo você não olha nos olhos da tua esposa e não diz para ela: Jesus te ama e eu também te amo? Ainda que ela não seja mais aquela Gisele Bündchen. Mas você também não está um Brad Pitt, né? E você que é esposa, há quanto tempo você não olha para o teu marido e não diz para ele: Jesus te ama e eu também te amo? Sabe de uma coisa, queridos? Nós falamos muito do amor dentro da igreja. O coração, a boca muito perto, mas o coração está muito longe de viver a palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Eu fico imaginando, se Deus hoje falasse comigo, falasse: Paulinho, pede o que você quiser e eu vou te dar. Alguns iriam falar: eu quero carro, casa. Outros iam falar: não, eu quero um apartamento, piscina. Mas se eu pudesse, eu ia falar: Deus, traz o meu pai de volta. Eu não ia querer carro, não ia querer casa. Eu ia querer trazer o meu pai de volta. Sabe por quê? Todos os dias, quando eu começo a me trocar, eu começo a chorar em casa. Porque eu ouço a minha mãe dizendo: filho, o sonho do seu pai era te ver assim. Meu pai nunca me viu de terno. O meu pai partiu sem ver a minha conversão. Mas ele chamou um amigo no hospital e disse: irmão Roberval, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Talvez eu não veja, mas o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. E Ele há de libertar o meu filho. Sabe de uma coisa, irmãos? Todos os dias, quando eu começo a colocar a roupa, eu ouço a minha mãe dizendo: filho, o maior presente que o seu pai queria em vida era te ver assim. Como ele sonhava com esse momento. Talvez por isso eu peço a Deus, se Deus pudesse voltar atrás tudo, eu ia falar: Deus, traz o meu pai de volta. Só para que eu pudesse olhar nos olhos dele, irmã, e falar: pai, eu preciso te responder algo hoje. Jesus te ama e eu também te amo. Mas a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Para mim, não dá mais tempo. Para mim agora, tem que perseverar a cada dia, porque eu sei que um dia eu vou encontrar com Ele na glória. Mas eu fico imaginando todos os dias que uma parede dessa vai se abrir e que meu pai iria entrar. Eu não sei como é que você está com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a tua esposa. Mas não espera ele partir para dizer: Jesus te ama e eu também te amo. Porque se meu pai entrasse agora, eu falaria para ele:
Talvez o teu pai, a tua mãe esteja aqui dentro. Talvez você precise dizer para o seu pastor: Jesus te ama. Se o meu pai entrasse aqui agora, eu iria dizer para ele cantando assim, ó: eu não posso mais viver sem ter teu olhar, tua presença. Eu preciso sempre receber teu amor, tua paz intensa. Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Eu te amo, não me canso de dizer. Eu te amo, o que fiz foi sem querer. Eu te amo, nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Eu te amo, não me canso de dizer. Eu te amo, o que fiz foi sem querer. Eu te amo, nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Sabe de uma coisa, amado? Talvez você não tenha entendido o recado de Deus. Sai do teu lugar, vai abraçar, vai expressar esse amor por quem você ama. Diz a Ele: o meu coração é todo teu, a minha vida te pertence. É tão grande o teu amor, meu Deus. Agora tudo é diferente. Não quero mais ficar distante. Sofri demais, foi tão ruim. Não quero nem por um instante sentir que estás longe de mim. Eu te amo, não me canso de dizer. Eu te amo, o que fiz foi sem querer. Eu te amo, nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Eu te amo, não me canso de dizer. Eu te amo, o que fiz foi sem querer. Eu te amo, nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Não me canso de dizer. O que fiz foi sem querer. Nunca mais vou te deixar. Confesso que nasci pra te amar. Senhor, que nesta noite o Senhor possa estar derramando do teu amor sobre cada lar aqui representado. Ensina-nos, ó Pai, a não falar do amor, mas praticar esse amor. Ensina-nos, ó Pai, a acordar a cada manhã, olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã, mesmo com todos os defeitos, olhar nos olhos dele e dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe de uma coisa, amados?
Eu estava no meu quarto desfazendo as malas, aquela mochila. De repente meu pai bateu na porta do quarto. E eu falei, meu Deus, eu não tinha coragem para olhar para o meu pai, tamanha vergonha. Ele disse, filho, não sai não. Nós vamos visitar a tua avó. Vamos comigo? Aí eu digo, vamos. Mas agora era um problema, porque agora eu estava com 14 anos travestido. E a minha avó, dirigente do ciclo de oração da Assembleia de Deus do Belém. Já imaginou? Você já imaginou? A minha avó era do coque. Conhece as irmãs do coque, pastor? Tem umas até que tem 3 coques. Um aqui, outro aqui, uma coisa absurda. Agora minha avó vai fazer o quê? O meu pai diz, vamos na casa da tua avó. Eu digo, lembrei da minha avó, porque quando eu era criança, todo final de semana era na casa da minha avó. E minha avó assembleiana roxa, aquelas bravas. Quando chegava domingo de manhã, ela acordava todo mundo e dizia, todo mundo pondo roupinha, vamos para a escola bíblica dominical. E minha avó me pegava pela mão, irmão, vamos lá. Ai, meu Deus, eu não acredito. Irmão, eu não tenho um terno azul marinho, pastor. E nem quero, de trauma que eu tenho. A minha avó fez um terninho de tergal, quem lembra? Nossa, vocês são antigos também, hein? Aquele terninho de tergal azul era uma coisa horrível. A perninha era até aqui assim, a meinha 3/4, um sapato 752 da Vulcabras que dava um cheiro horroroso. E botava aquela gravatinha, porque reparou que crente assembleiano tem mania de pôr gravata em criança. Ela botava aquela gravatinha e eu ficava assim, ó. Quando eu chegava na igreja, ela dizia, senta aí e fica quietinho, senão Deus vai te castigar. As minhas tias tocavam no louvor da igreja. Mas o louvor não era que nem agora não, que tem essa galera pulando, bateria. Imagina, na igreja da minha avó tivesse a bateria naquela época, pastor. Sai Satanás. Não podia não. E é pronto. Aí minha avó dizia assim, mas a Bezinha, vamos lá. Aí minha avó botava aquelas roupas nela e botava um vestido branco, todo cheio de furinho. A galera aqui que se não pisou na Santa Ceia, não vou dizer não, hein? Era de lese. Aí minha avó botava aqueles vestidos brancos nela e botava aqueles laços, né? Tinha uns lação. Você sabe que às vezes eu fico imaginando, assembleiano tem mania, você já reparou? O pastor falou, olha, Deus está preparando uma porta. Eu disse, cuidado, irmão, é laço. É de tanto usar laço, eles tudo é laço. Aí, irmão, as minhas tias tocavam no louvor sanfona. Coisa horrível, mulher tocando sanfona. Não, o som é lindo, mas... Irmão, você não imagina. As minhas tias, coitado, carregando a sanfona desse tamanho, vinha dura pela rua. Aí ficavam os irmãos obreiros na porta da assembleia. Quando via minhas primas, minhas tias, tudo fechava. Xaramanai, xaramanai, xaramanai. Só para não carregar a sanfona. Tem irmão, quando o pastor fala, irmão, nós vamos ter que fazer um mutirão. Deus me tomou no mistério que não dá para ver. Cutuca teu irmão, fala, quem precisava ouvir não veio, né? Aí vinha minha tia com a sanfona, irmão, eu não vou esquecer disso. Aí a minha avó mandava eu sentar ali, e aí a assembleia é assim, e assim os bancos, tudo estranho. Aí sentava, aí ia começar o culto, aí vinha a minha tia, subia, coitadinha. Aí botava aquela caixa, subia num banquinho. Aí vinha um irmão abençoado, abria aquela caixa, tirava aquela sanfona, ajeitava o vestido da minha tia e botava aquela sanfona. Irmão, eu olhava para minha tia, parecia enfeite de bolo de noiva. Aí eu lembro do primeiro hino. Ela abria a sanfona e começava a cantar. Ó, quão cego andei, perdido vaguei. Foi aonde? Era isso mesmo. Todo assembleiano, você viu?
Ah, irmão, quando minha tia cantava, eu feliz, ficava que nem ele, assim, olhando, minha tia, minha tia. Aí quando ela terminava de cantar, eu olhava do lado, a irmã estava chorando. Aí eu dizia, eu acho que ela não gostou da minha tia. Aí ela cantava outro hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmão, quando eu olhava do lado da igreja chorando, eu dizia, eles não gostaram da minha tia. Mas não é não. Quando eu me converti, a minha avó disse uma coisa: filho, sempre que você for à igreja, 3 coisas não podem faltar na sua vida. Primeiro é a Bíblia com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra, e os hinos da harpa nos levam à presença de Deus. Eu falei, e a segunda? A segunda falou, segunda oferta. Porque ninguém pode aparecer na presença de Deus de mãos vazias. Eu falei, e a terceira? Ela falou, um lenço. Eu falei, lenço para quê? Ela falou, porque na presença de Deus, ninguém fica sem derramar uma lágrima. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Você está na presença daquele que era, que é e que há de vir, e que pode mudar a tua história. Você não está chorando por emoção, não, é porque Deus está mudando a tua história. Agora, irmãos, passaram-se os anos e meu pai me leva na casa da minha avó. Vamos para a casa da minha avó. Quando eu chego lá, tinha acabado o culto do ciclo de oração das irmãs, 2h da tarde. Irmão, quando eu chego na casa da minha avó, estava aquela crentalhada toda enfiada na casa da minha avó. Tudo de coque que não sei o que. Aí começaram a sair. Sai um, sai outro, porque eu cheguei, minha avó... Ah, não, chegou parente da irmã Lazinha, começou a sair todo mundo. Eu falei, vai mesmo, raça ruim. Eu não gostava de crente. Não gostava, porque meu pai chamava os crentes para orar. Falava, vamos orar pelo meu filho. Aí chama ele. Aí meu pai falava, nenê, vem. Quando eu entrava na sala, pastores, de saltinho, com uns negócios assim, o irmão falava, sai, Satanás! Vai queimar no inferno. Infeliz, entra na minha casa, come a minha comida, bebe do meu café e ainda me manda para o inferno. Irmão, a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha a alma. Eu deparei durante muito tempo com um monte de burro. Quando entrar na casa de alguém, não olha imagem não, vai lá, prega a palavra, fala do amor de Deus. É Ele quem liberta, é Ele quem cura. Aí começou a sair aquele povo todo, a minha mãe dizia, neném, neném. Eu falei, mãe, eu não gosto desse povo. Não gostava, porque todo mundo só mandava me queimar. Irmão, foi saindo, aí ficou uma irmãzinha desse tamanho assim. O que ela tinha de altura, ela tinha de coque assim, pesado. Quando ela está saindo, eu falei, está saindo a última, ainda bem, vai embora. Ela para do meu lado. Olha para minha avó e fala, irmã Lazinha. A minha avó fala, irmã, quem que é essa mocinha tão bonitinha? Irmão, na hora eu pensei comigo, vó, fala que é a Paulette. Mas crente... Tá rindo por quê? Toca o telefone na tua casa. É aquele irmãozinho mala. Ou aquela irmãzinha chata. Alguém atende e fala, como? Há um minutinho. Alguém fala, é para você. Fala que eu não estou. Fala que eu não... Cutuca teu irmão e fala, irmão, é melhor você se converter hoje, hein? Se Jesus viesse. Aí a minha avó saiu e falou assim, que mocinha que a senhora está falando? Aí a mulher apontou para mim. A minha avó falou, não, não é mocinha não. Esse é o meu netinho Paulo. A mulher, queima Jesus, queima Jesus. Irmão, fiquei irado. A minha mãe tapou a minha boca, a minha avó já me chamou lá para dentro. Chegou lá dentro, a minha avó falou, senta aqui meu netinho. Eu era o xodó da minha avó. Senta aqui meu netinho, sentei. Ela falou, essa noite eu estava orando. Eu falei, ih, já vai começar a contar as histórias dela. Ela falou, essa noite eu estava orando e Deus falou que eu não vou morrer. Irmão, eu comecei a rir. Chamei a minha mãe e falei, mãe, a avó esclerosou. Primeiro que ela falou que está falando com Deus. Não, eu tinha uma bronca desse negócio de falar com Deus, porque em casa era um tal de falar com Deus. Meu pai dizia, Deus falou comigo. Eu falava, mãe, o pai não está bem. A minha mãe falou, não, Deus falou comigo. Eu digo, ih, meu Deus, também coitado do meu pai e minha mãe, só curso primário. A minha irmã, pelo menos, o nível superior. E tá, e aí? Ela falou, nenê,
Deus falou comigo. Eu digo, ixi, contaminou ela. Agora eu chego na minha avó, Deus falou com ela. Aí eu comecei a rir, ela deu um tapa na mesa, ela disse, escuta aqui, menino. Deus falou comigo que eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus e cantar hinos de adoração ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Você não vai morrer sem antes ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Passe o tempo que passar, continue na presença de Deus, porque Ele é fiel. Eu falei, mãe, a avó está doida, que Deus é esse que vai pegar um travecão? Já pensou, mãe, eu de plumas e paetês cantando glória, glória, aleluia? A minha mãe falou, Nenê, se Deus falou, você aguarde. Saí da casa da minha avó, falei, mãe, fica vocês aí, eu vou embora a pé mesmo, porque eu com 14 anos já estava nas esquinas, já conhecia as drogas, fui para a esquina, cheguei na esquina, estava todos travestis lá, quando eu cheguei, os travestis falaram, Paulete não está boa, tirei a roupa, fiquei lá com a minha roupinha, pelado na esquina, parou um carro como se fosse uma BMW hoje, aí os travestis, todos começaram a fazer pose, e falava, e o homem falava, aí o outro falava, aí ele apontou o dedo e falou, aquele moreno lá. Eu falei, aquele moreno. Por quê? Não era assim que eu me via. Ele de repente olhou e falou, você. Aí eu falei, eu? Ele falou, abriu o casaco. Coloquei o peito dentro do carro assim. Quando eu pus o peito dentro do carro, ele pôs o dedo na minha cara e disse, Jesus te ama, moço, e tem uma obra na sua vida. Daquele dia até hoje, Deus não me abandonou. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Quantos aqui tem promessa de Deus? E ainda não se cumpriu. Não murmure nem reclame. Porque se a palavra não se cumpriu, pelo menos você tem a certeza de que você não pode morrer. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não é um homem para que minta, não. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar. Eu quero dizer para você nesta noite, moço. Você tem promessa de Deus. Não saia do lugar. Fique firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu não te esqueceu e nem descansou. No momento certo Ele vai chegar. Ele nunca falhou. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Você tem promessa, vá dormir tranquilo, Ele cumprirá. Faça como Pedro, que foi à prisão para descansar. Tinha uma promessa de ficar mais velho e se converter. E quem tem promessas, antes que se cumpra, não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Deus fez uma promessa
para Abraão de lhe dar um filho e de fazer dele uma grande nação. Ele deu o filho e depois lhe pediu para lhe oferecer. Sabe o que Deus fez com o Senhor, moço? E o livrou da morte, pois quem tem promessas não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Fiel na terra, no mar e lá. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer a você nesta noite, ainda que alguém diga a você que não vai acontecer, eu quero dizer para você que vai. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que minha mãe teve que passar por momentos de humilhações, momentos em que ela chorava, porque onde eu moro em São Paulo, ninguém acreditava. Quando minha mãe dizia, olha, meu filho ainda vai servir a Deus, todo mundo ria. Minha mãe falava para minha mãe, Dona Maria é louca, imagina, você acha que a Paulette não tem mais jeito, é do capeta. A minha mãe dizia, não gerei filho para o capeta, gerei filho para a glória de Deus. Muitos diziam, não acredito que isso vai acontecer. Ela diz, olha, o meu choro pode durar uma noite inteira, mas a minha alegria virá. E você ainda vai ver. Sabe o que eu quero que você saiba nesta noite? Que muitos acreditam que você não vai ver. E eu quero dizer para você, com boca de Deus nesta noite, a palavra de Deus vai cumprir na sua vida. Mesmo que haja lutas, mesmo que haja afrontas, não abaixa a cabeça não. Olha para o alto, confia, porque é aquele que prometeu. A vitória da minha mãe veio exatamente assim, ó. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo do teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, firme, ó Deus, está firme nas promessas. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, o quê? Lembre-se disso, mesmo quando você chorar, as tuas lágrimas não podem ser para o seu desespero não, viu? Mesmo quando você chorar, lembre-se disso, que o grande amor de Deus, teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, diga, quão grande és para mim. Com a graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti,
mesmo quando as minhas lágrimas serão e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando, alcançará. O quê? Solte sua voz e diga: mesmo quando as minhas lágrimas serão e consolar meu coração, clamando, alcançará de ti, Senhor. Lembre-se disso. Para alcançar a vitória, nós temos que vencer as batalhas. Para chegarmos ao monte, passamos pelo vale. Para atingirmos o oásis, vamos enfrentar o deserto. Mas Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A diferença está, eu não tenho um versículo como amuleto, mas eu tenho ele cravado no meu coração. As lutas sempre existiram. Deus recolheu meu pai, e a mamãe continuou na mesma batalha, orando, jejuando, buscando a cada dia a presença de Deus. E todas as vezes que Deus falava com a minha mãe, queria fazer uma obra na minha vida, de que Ele estaria me honrando, que Ele estaria transformando a minha vida, as coisas sempre se levantavam contra a vida dela. Mas em todo tempo, a minha mãe dizia: o choro pode durar uma noite, mas a minha alegria virá ao amanhecer. Porque para Deus, nada é impossível. Eu continuei a minha vida no homossexualismo, nas drogas, e no ano de 1990, eu fazendo show, porque Deus me deu um talento, eu só não sabia usar esse talento. E eu fazendo show na Noite Paulista, tive que ir a uma cidade aqui perto, Atibaia, e nessa cidade eu conheci um casal de empresários que ficaram apaixonados pela Paulette. Eles não são cristãos, eles não conheciam a palavra também, mas eles pararam num show. Quando me ouviram, quando terminou o show, eles vieram até mim e dizer assim: escuta, Deus não te deu esse talento. A palavra que eles disseram foi essa: Deus não te deu este talento para você ficar da maneira que você está. E eu usava muita droga, bebia muito. Ele disse: eu posso te ajudar, eu vou fazer de você um cantor, eu vou fazer de você alguém que as pessoas vão comentar muito. E ele resolveu investir na minha vida. Ele me tirou da noite, ele e a esposa dele me levaram para a casa dele com 4 filhos pequenos. E aí começaram a cuidar de mim, e começaram a investir tudo na minha carreira. E eu comecei a deslanchar, eu agora não ficava mais nas esquinas. E no ano de 1994, eu gravo o primeiro disco. Você já imaginou? A vida inteira correndo da polícia, correndo para lá, para cá. Agora no ano de 94 eu gravo uma música que é sucesso no Brasil inteiro, que foi a música Como, que foi tema de uma novela na Globo. Sabe o que é você da noite para o dia acordar e agora você não era mais a mesma pessoa? Da noite para o dia eu acordei com a minha música tocando 2 vezes em cada programa, era uma coisa absurda, eu não podia mais sair na rua. E agora eu comecei a ganhar um respeito, agora eu tinha mídia, eu tinha tudo que você possa imaginar, mas ainda estava caminhando para um abismo muito grande, porque eu não tinha entendido ainda o chamado de Deus. Durante todo esse tempo, quando eu gravei a música, e a música começou a estourar, no ano seguinte eu ganhei o prêmio Sharp, revelação do ano, melhor intérprete do ano, melhor disco do ano. E aí eu começo a deslanchar. Aquele que corria da polícia agora andava de primeira classe por todo o país viajando. Agora eu tinha 4 seguranças particulares, agora eu tinha 2 motoristas, agora eu viajava de um lado para outro cantando, mas continuava no homossexualismo, nas drogas, continuava no alcoolismo. E quando eu estava no Nordeste, no ano de 96, 97, eu tive que ir para o Nordeste, que era a turnê nova que ia começar. Eu não aguentava mais de tanta droga, de tanto álcool, de tanta prostituição. E eu escrevia para minha mãe, eu ligava para minha mãe, para minha irmã e pedia: olha, vocês orem por mim, orem por mim.
E a minha mãe disse, num desses telefonemas, a minha mãe disse, Nenê, quem está desesperado atrás de você é a Tina. Tina é uma amiga que conheceu meu pai ainda, minha amiga de mais de 30 anos. E todas as vezes que essa minha amiga chegava em casa, o meu pai dizia, Tina, tu serás uma mulher de Deus. Ela botava o cigarro na boca, dizendo, é ruim, hein, seu expedito, eu, hein? Vambora, pá, vamos pra Gandaia. A minha mãe dizia, a Tina está desesperada. No ano de 97 eu volto para São Paulo para gravar o segundo disco. Quando eu cheguei em São Paulo, a Tina foi na minha casa. Ela estava tão curiosa para me ver e eu deduzi duas coisas. O tipo de vida que eu levo. Ou falaram para a Tina que eu morri ou que eu estou com HIV. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus teve misericórdia de mim. Aí a Tina chegou em casa e não comentou nada, não olhou se eu estava doente, não perguntou, ela só disse o seguinte, olha, eu vou casar com o Paiva. O Paiva era um amigo que tocava com a gente na noite, e eu apresentei os dois. E ela disse, você não pode faltar na minha casa, nessa festa de casamento, você que nos apresentou, falou. Aí quando ela falou, mas você precisa ir, porque a festa lá em casa vai ser simples, vai ser para 30, 40 pessoas, porque eu já sou vó, eu não vou casar vestida de noiva, assim. E ela falava, e eu imaginava as drogas, eu imaginava a bebida, já imaginava a prostituição, e de repente ela falou assim, mas não liga não, porque o pastor vai fazer o casamento. Eu falei, epa, que negócio é esse, Tina? Ela falou, eu aceitei a Jesus, eu estou colocando a minha vida no altar de Deus. Naquela hora, eu lembrei do meu pai dizendo, Tina, tu serás uma mulher de Deus. Ela disse, tem mais. Eu digo o que é, eu vim te buscar para conhecer Jesus. Aí eu fui para a casa deles, passei aquela semana, no domingo foi um casamento. Irmão, aí o casamento foi no jardim da casa dela, eu lembro que foi muito engraçado, e o pastor estava lá, e aí de um lado assim, estava só os crentes, as irmãs do coque, tudo desse lado. E aqui era Israel, do outro lado era o Egito. Imagina onde eu estava. Aí eu estou lá, aí os crentes, aí o pastor olhava para mim e falava assim, é Jesus. Eu dizia, que pastor bobo, parece que nunca viu artista, por que não pede um autógrafo logo? E o pastor dizendo, Jesus, salva ele. E eu dizia, aí tinha uma mulher que olhava para mim, ela olhava e falava assim, Jeová, é desta maneira. Eu dizia, eu vou dar um tapa nessa mulher aqui, Jeová, meu nome é Paulette, a mulher vem com Jeová. Olhava para mim, a irmã do quarto assim, Jeová, é desta maneira. Eu dizia, eu vou dar um... Aí começou a critanhada ir embora, ficou eu e o Paiva travadinho na festa. Aí a Tina, vamos dormir, todo mundo foi dormir. Na segunda-feira a Tina falou, eu tenho um convite para você hoje. Eu ia ficar uma semana de férias. Irmão, a pior coisa é você ficar na casa dos outros, os outros saem para fazer as coisas, você vai ficar lá no pezão no sofá, que coisa deselegante. Aí ela falou, eu falei, Tina, o que você quer? Não, o meu presente de casamento hoje você vai me dar. Tina, tá bom, eu te dou então. Não fala nada, você hoje é o meu presente. Então onde eu for você vai? Vou. Onde eu fui parar na segunda-feira à noite? Na igreja. Irmão, você imagina eu chique, global. Sabe onde Deus me levou? Uma igrejinha na Vila Piauí, no meio, perto de uma favela. Nem cadeira tinha para sentar. E quando eu entrei na igreja, irmão, tinha um irmão com um violão desafinado cantando, não há Deus maior. Fala para o teu irmão, Deus é bom, sabe o que faz, e Ele sempre tem razão. Todas as vezes, irmão, que a gente se sente assim, Deus manda baixar. Aí aquele irmão cantando, aí estou lá na igreja, fiquei lá no fundo, e o pastor da igreja é gado. Gente, vocês não imaginam. Aí o pastor pregou e falou, então, irmãos, nós vamos agora dar a bênção apostólica, mas antes eu quero saber quem quer aceitar Jesus. Eu pus a mão no meu bolso e digo, eu, hein? Aí quando terminou o culto, porque a gente quando vem para a igreja e não quer nada com Jesus, a gente fica lá atrás, né? Já reparou? Que a gente acha que vai correr, não vai adiantar não, tá cheio de anjo aí atrás. Deus já botou para segurar o seu hoje, ó. Aí saí, a Tina falou, você gostou do culto? Eu digo, amei. Falei, meu Deus do céu. Quando cheguei na casa dela, o pai falou assim, vamos tomar uma. Aí vamos tomar uma.
Aí na terça-feira eu queria jantar fora. Ela falou, tudo bem, nós vamos jantar fora. Aí, coitada da Tina. Não, a Tina, hoje é minha mãe na fé, a irmã Vartina, mas sofreu, porque na terça-feira eu também me vinguei. Falei, ontem eu fui seu, hoje você é minha. Nós vamos num forró. Imagina, ela crente, foi lá comigo. Aí ela ficava na mesa assim, Jesus me tira daqui, Jesus me tira daqui, Jesus me tira. 3 horas da manhã voltamos, na quarta-feira falou, hoje nós temos um compromisso. Onde eu fui? E cheguei lá, estava o irmão com o violãozinho. Não há Deus mais. Eu falei, ai. Irmão, você ri porque você não estava no meu lugar. Se você estivesse lá, você ia ver como doía. Como doía. Aí o pastor pregou, falou, não, nós vamos embora, que não sei o que, eu lá atrás já assim, pronto para sair. Aí disse assim, os irmãos sabem que sexta-feira nós vamos ter a noite da pizza para comprar cadeira. E tem uns convites para vender. Aí eu falei, Tina, compra uns vídeos de convite, dá para o povo aí da favela aí. Tá bom. Comprei os convites, vendi. Quando eu estou saindo, ele faz assim, ô Paulete, eu digo, voltei. Sexta-feira, depois de Jesus, você é o meu convidado para a noite da pizza. Eu tinha pavor de crente, irmão, onde eu estava. Quando chegou na sexta-feira, chego eu na noite da pizza. Irmão, a crentaiada, não, porque tem 2 coisas que crente faz bem, hein? Por que vocês estão rindo, irmão? É comer e contar bem. Você já reparou como o crente come? Eu nunca vi reunião de crente sem comida. Não. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Ai, irmão. Aí cheguei lá, os crentes estavam tudo sentadinho lá. Botaram meia dúzia de mesinha lá, sentadinho. Aí eu escutei o barulho de 3 motos. Brum, brum, brum. Olha a motopizza. Eu falei, meu Deus. Irmão, os meninos abriram o negócio, o pastor começou a sair pizza que não acabava mais. Era mussarela, calabresa, calabresa, mussarela, mussarela, calabresa, calabresa, mussarela, mussarela, calabresa, calabresa, mussarela. Agora muda! Frango, catupiry, catupiry com frango, frango, catupiry, catupiry. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu vi o milagre da multiplicação. Pastor, aquela crentaiada comia e não acabava. Chegou uma hora que eu dizia, o que eu estou fazendo no meio desse povo? E comia pizza, comia. Quando terminou, irmão, o pastor disse, irmão, Deus multiplicou. Aí os irmãos dando glória. Vão levar pizza. Aí saiu dando pizza. Eu falei, que é isso? Aí a Tina falou assim, é Deus multiplicando. Eu disse, tá bom. Vamos embora, Tina. Sexta-feira, no sábado eu ia embora. Era o meu último dia de férias com a Tina. Na segunda-feira eu entrava em estúdio para gravar. Querido, na hora que eu estou saindo, o pastor vai lá atrás de mim, lá fora. Paulete. Eu digo, amanhã vai vir uma missionária pregar a palavra. E depois de Jesus, você é o principal convidado. Aí eu falei, tá bom, pastor. Pensei, comigo é o último dia também? Já vem pronto com as malas no carro, último dia, já saio daqui e já vou para a gandaia. Fala para o teu irmão assim, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, não. Aí no sabadão, ficamos lá o dia inteiro. Só que na sexta-feira, quando terminou, eu fui para a casa da Tina, eu fiz uma música que eu ia gravar no disco, que era uma versão, eu ia regravar Aí o Paiva cismou junto comigo de fazer um hino para os crentes. Vamos fazer um hino para dar para os crentes? Aí eu fiz, e uma irmã chegou e viu. Aí a Tina falou, olha, eles fizeram uma música para a igreja. Aí a irmã fez assim, nossa, foi o Espírito Santo de Deus que usou o seu. Eu falei, vem com essa história que eu vou dar no você. Querendo me converter aqui, vou nada. Aí ela falou, todo mundo pronto no sábado. Todo mundo pronto, Tina, tá bom, todo mundo pronto. 7h30 é o culto, hein? Eu não gosto de chegar atrasada no culto. A Tina é daquelas, porque crente quando se converte é bom, né? Chega cedo no culto, não chega? Depois vai ficando, não, irmão, sabe o que é? Mas no começo, e senta na primeira fileira. Aí eu falei, bom, sentar na primeira fileira a Tina não vai querer, porque não tem cadeira. Ontem na igreja os caras estavam vendendo pizza. Você acha que hoje vai ter cadeira? Mas, irmão, não é que eu cheguei na igreja, estava cheio de cadeira, pastor? Não é que esse povo de Deus é abençoado, quando se reúne num propósito, eles conseguem atingir o objetivo? Irmão, se nós nos unirmos mais, nós vamos impactar esse país.
Aí quando eu cheguei, a igreja cheia de cadeira e cheia de gente. Aí aquela irmã que viu cantando, lá no fundo, falou assim: não, peraí, a gente reservou 3 cadeiras para vocês. E me pegou e me trouxe, irmão. Você imagina, entrou o Paiva na frente, a Tina e eu. A cena. Nós entramos, tinha 3 cadeiras aqui, ó. A terceira aqui. Ali sentou o Paiva, aqui sentou a Tina, aqui sentou eu. Aí a missionária passou. Quando a missionária passou, ela dobrou o joelho, orou, subiu lá em cima e ela falou: pastor, Deus me deu uma palavra linda. Pastor, Deus me deu uma palavra, mas quando eu entrei aqui, o Espírito Santo de Deus falou comigo que ia fechar minha boca, porque a obra que ele tem hoje aqui não é comigo. Eu, como não entendia nada, sentado, continuei. Aí ela falou: de uma próxima vez eu prego, e devolveu o microfone para o pastor ficou... E agora? Sabadão ele não preparou nada. Aí ele fez assim... Então vamos dar oportunidade, irmão. Quando ele falou, vamos dar oportunidade, aquela diaconisa que me viu cantando na casa da Tina, saiu correndo da igreja: pastor Júnior, pastor Júnior. Ele: que foi, irmão? Que? Ela falou: o senhor vai dar oportunidade? Ele falou: vou. Sabe o que é? O irmão Paulete fez um hino. Você já imaginou o pastor Josué Gonçalves anunciando: irmão, nós vamos receber o irmão Paulete? Quando falou isso, eu abaixado aqui, eu falei: Tina, essa mulher é louca. Ela é doida. Por que o senhor não dá uma oportunidade? Eu falei: Tina, ela é louca, Tina, não, essa mulher é doida. Aí o pastor mais doido fala: então vem cantar, irmão Paulete. Eu falei: ele é mais doido ainda. Aí eu abaixei a cabeça: eu não vou cantar. Mas Deus é bom, sabe o que faz, e Ele sempre tem razão. Se tem algo, quando Deus quer Deus cutuca. Aí os 30, 40 quentes começaram na igreja: canta. Olha o ego. Aí no canta, eu falei: quer saber uma coisa? Eu vou levantar, eu vou cantar, esses crentes bate palma e eu vou embora. Levantei. Quando eu levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Quando eu levantei, Deus me libertou. Aí, eu olhei para o chão e vi uma água suja. Eu falei: meu Deus do céu, só falta eu ter feito alguma coisa na calça aqui. Mas eu olhava aquela poça de água suja, mas era só do meu lado. Eu olhava para os outros, ninguém tinha nada comigo. Eu digo: ah, meu Deus. Aí eu falei: Deus, e agora? E a vergonha? Quando eu olhei para cima, era como se eu visse uma cachoeira assim, vermelha, descendo. E aquela cachoeira vinha assim, descia e saía aquela água suja. O pastor olhou para mim e disse: venha como está. Eu falei: venha como está? Será que eu estou sujo? Por que o senhor está falando venha como está? Irmão, aí eu fui olhar para mim. Sabe como eu estava dentro da igreja? Uma botinha de salto agulha, toda de strass. Uma calça de pele de tigre, justa. Uma camisa de seda preta cheia de strass. Aquela trança no cabelo, a sobrancelha, um arco, um par de brincos e um batom rosa para não chamar atenção. Quando eu olhei aquele negócio assim, eu sabia que não era mais a Paulete, porque dentro de mim havia algo diferente. Aí eu olhei para o pastor, ele disse: venha como está. Eu falei: Deus, eu vou, mas eu não posso rebolar. Aí eu fui duro, irmão. Quando eu cheguei aqui na frente, o pastor falou: e sobe aqui. Eu falei: não, na minha casa todo mundo é crente como vocês. E eles sempre dizem lá em casa que altar é lugar santo, é sagrado. Se o senhor quiser que eu canto aqui embaixo. Aí ele me deu o microfone. Quando ele deu o microfone, eu falei: e agora? Quem que vai cantar comigo? Ninguém que toca. Aí eu lembrei que o Paiva fez a música comigo. Irmão,
Eu comecei a tremer, tinha 40 crentes na igreja, comecei a tremer, só que eu não entendia porque eu estava tremendo. Eu tinha acabado de fazer show com um Chitãozinho e Chororó para 120 mil pessoas. Sabe o que é 120 mil pessoas gritando: Paulete, cadê você? Eu vim aqui para te ver. Agora eu estava tremendo com 40 crentes numa igrejinha, num bairrinho. Mas é que com Deus o negócio é mais estreito. Com Deus não tem para ninguém. Aí eu falei: ô Paiva, vem cá. Aí o Paiva levantou, Paiva baixinho, branquinho, levantou. Aí quando ele levantou eu lembrei, eu falei: meu Deus do céu, nós vamos morrer aqui hoje. Eu tinha tomado um iscão e ele tomou 2 cervejas. Aí o Paiva veio aqui para frente. É porque o pecador sabe, né? O ímpio sabe o que Deus pode fazer. Aí ele veio aqui para frente. Quando ele chegou aqui na frente, ele pegou o violão, olhou para a igreja bêbada e falou assim: a paz do Senhor, viu, igreja? Teve uma irmã que outro dia falou assim: o senhor não acha que o senhor está brincando? Eu falei: eu não, estou falando sério. Você acha o quê? Eu falei: irmã, a senhora acha que Deus ia esperar o terno e gravata para me salvar? Ele disse que aquele que vier até ele, de modo algum ele vai lançar fora, seja de salto, de batom, com maconha, cocaína, é ele que faz a obra. Aí o Paiva veio, Paizinho. Aí eu falei: Paiva, dá o tom aí. O Paiva deu um dó maior. Quando o Paiva deu um dó maior, eu fui cantar. Quando eu fiz assim, eu ouvi aquela voz dizendo: você achou que eu não lhe traria para minha casa? Eu olhei do lado, eu não vi ninguém. Olhei do outro, não vi ninguém. Eu falei: meu Deus do céu, isso é efeito da droga. Só falta eu cair aqui. Já imaginou amanhã todo mundo na Globo falando: filho de pastor, artista, cai endemoniado? Não, aí minha perna tremia. Eu falei: pai, vai dar o tom de novo. Quando eu fui dar o tom de novo, que eu fui cantar, aquela voz veio mais forte e disse: neste momento, eu acabo de te gerar. E sumiu a igreja. Quando a igreja sumiu, eu comecei a ver um telão da minha vida. Aos 3 anos e meio de idade, aquele homem me usando, aquele rapaz me dando um comprimido para me transformar, a minha avó dizendo: eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus. O meu pai dizendo: filho, eu vim te buscar porque você é a herança que Deus me deu. Jesus te ama. Aquele homem no carro dizendo: Jesus te ama, moço, e tem uma obra na tua vida. Quando eu voltei a ver a igreja, eu estava chorando, despencando, e eu ouvi aquela voz dizendo: abra a tua boca e louva o meu nome, e você vai saber o que eu tenho contigo na terra. Aí eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, as pessoas começaram a falar numa língua que eu nunca tinha escutado. E aonde eu colocava a mão, eu não conseguia parar minha mão. Eu colocava a mão, aquela pessoa começava a falar e sapatear, eu não entendia o que estava acontecendo. E o Senhor dizia: é o meu Espírito curando a igreja. Deus naquele momento mandou colocar a mão numa mulher, e essa mulher foi curada de um câncer na hora. Quando eu terminei de cantar, aquela missionária que veio pregar e que não pregou, saiu sapateando no meio da igreja. E eu parei assim, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto, ela veio sapateando. E eu assustado, eu vi que ela vinha na minha direção, faltando uns 2 metros, ela abriu o braço. Quando ela abriu o braço, eu não a vi mais. Mas eu vi uma roda de fogo que me cercou. E começou a escutei aquela voz dizendo: por quanto tempo eu esperei por este abraço? E eu olhava do lado, não via ninguém, comecei a chorar, porque agora eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu comecei a pedir perdão: Deus, perdão, 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 perdão. Ele disse: a partir de hoje, não mais te chamarão daquele nome, porque a partir de hoje, te chamarás Paulinho de Jesus, para a glória do meu nome. Daquele dia, até hoje, eu só sei abrir a boca para glorificar a Deus. Se você precisa de um milagre, aplauda ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz,
do lado de Jesus. Você pode louvar ao Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Quer ser usado por Deus? Levante as suas mãos e diga assim, ó: usa-me, sou o teu. Fala para o Senhor: usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, Senhor, ó Filho de Davi. Vamos nos colocar em pé. Minha morte, mas Jesus, sou um milagre. Se você é um milagre, cante mais forte aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte. Jesus mudou. Mais uma vez, aquilo impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Se você é um milagre, levante as mãos e fala assim, ó: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aleluia! Aleluia! Aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou a minha sorte. Jesus fez um milagre na minha vida. E eu quero dizer a você que há 10 anos o Senhor tem mudado a minha história. Eu tenho vivido as promessas de Deus na minha vida. Estar aqui no meio de homens tão importantes para Deus e de homens que Deus conta para anunciar o Evangelho era uma promessa. Deus operou um milagre na minha vida muito grande, porque a Bíblia diz que uma vez homossexual, o mundo diz assim: uma vez homossexual, sempre homossexual. O mundo diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas eu conheci um carpinteiro que endireita qualquer pau e ainda faz dele ministro da tua palavra. E nesta noite, o maior milagre é o que Ele quer fazer na vida de muitos. Talvez você tenha vindo aqui para ver um ex-travesti. Talvez você esteja olhando e falando: será que tudo que esse homem está falando é verdade?
Porque ele não tem jeito. Ele não parece que foi homossexual. Parece? Se você olha para mim, se você encontrasse comigo na rua e não conhecesse, você diria que eu fui um travesti? Sabe por quê, queridos? Porque o Deus que nós servimos não é costureiro, não. Ele não faz remendo, não. Ele pega e faz tudo novo. E nesta noite, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar de ser religiosos. O que vai entrar no céu não são religiosos. O que irá entrar no céu são pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Talvez você tenha vindo a escutar: pastor, mas eu sou católico. Eu não quero que você mude de religião, não. Eu quero que você seja crente, mas em Jesus Cristo. Eu quero que você tenha a oportunidade de falar: Jesus, hoje eu entendi o que é que o Senhor está fazendo na minha vida. Deus, nesta noite, Ele te trouxe aqui porque Ele falou: eu quero ter um encontro contigo. Eu quero mudar a tua história. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: poxa, mas a minha vida está tão confusa. Querido, tudo que você passou não é nada perto do que eu passei. Aqui dentro não há ninguém pior do que eu fui. Talvez você fala: pastor, eu nunca passei por nenhum desses momentos da sua vida. Eu glorifico a Deus. Talvez o que falte para você é só entregar a sua vida a Jesus. Quem vai te levar para o céu não é a Igreja Católica. Quem vai te levar para o céu também não é a Assembleia de Deus Bom Retiro, não é o Belém. Quem vai te levar para o céu não é o Padre Marcelo, não é o Papa, o Bento XVI, mas também não sou eu, também não é o pastor Josué, não são os pastores. A Bíblia diz que quem nos leva a Deus é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem a Deus senão por Ele. Lembra-te de uma coisa: a nossa vida, ela é decidida pelas nossas escolhas. Eu corri muito da polícia, mas no dia que eu me converti, Deus falou: eu vou te levar no mundo inteiro, garoto. Você se prepara, que eu vou te levar no mundo inteiro. Sabe, queridos, o prazer de quando nós viajamos para fora do país não é a viagem, mas é o cumprimento da promessa de Deus, de a fidelidade de Deus. Se Deus falar: eu não vou fazer mais nada na sua vida, mesmo assim eu vou estar adorando, porque o que Ele já fez foi muito. Deus me levou à Inglaterra, depois da última vez que eu estive aqui, pastor. Deus me levou dentro do castelo de Buckingham. E o mais engraçado é que eu tinha recebido uma palavra profética de que quando eu chegasse lá, reis e rainha iriam parar para me ouvir. E quando eu entrei dentro do castelo, tinha um circuito de música. E sabe qual a música que estava tocando? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Eu comecei a chorar. E eu disse: aonde está tocando essa música? É o seu CD, pastor. Todo o castelo está ouvindo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Talvez você esteja aqui e nunca tenha tido a oportunidade de falar: poxa, eu queria ter um encontro com Jesus. E é tão simples. Muitas pessoas: pastor, como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Eu gosto dele, eu também. Mas não adianta, tem que tomar uma decisão. E esta é a noite que Deus escolheu para que você carimbe o seu passaporte. E o que eu preciso fazer, pastor, para aceitar Jesus? É muito simples. É só você dar um sinal com a sua mão. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, aplauda o Senhor. Há uma vida aqui. Traz Ele aqui à frente, ó. Traz Ele aqui à frente. Oh! Mas há mais vidas aqui dentro. Aquilo que parecia impossível. Onde está a segunda alma? A segunda pessoa que falou: eu quero ter esse encontro com Jesus. Levante a sua mão, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Eu tenho certeza que o céu neste momento já está em festa. Eu tenho certeza que neste momento o céu já está em festa. Mas ainda há mais vidas aqui dentro. E Deus está falando: entrega o teu caminho. Seja valente nessa hora.
Seja valente nessa hora. Você que precisa ter esse encontro com Deus, eu quero te convidar a dar um sinal com a sua mão. Olha aí, aplauda o Senhor, há mais uma vida. E parecia não ter saída. Onde está a terceira pessoa? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. E Ele quer mudar a tua sorte nesta noite. Onde está a terceira pessoa? O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Há mais vidas aqui dentro. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Talvez você já tenha desfrutado até da presença de Deus, mas devido a tantas lutas você se afastou da presença de Deus. O Senhor está dizendo, você que está afastado, não você, eu não gosto da palavra desviado, mas você que se afastou da presença de Deus, o Senhor está dizendo, volte. Volte. Onde está você? Levante a sua mão. Volte aqui para o Senhor. Olha lá no fundo. Pode aplaudir ao Senhor. Vem aqui para frente. Olha aí. Aquilo que parecia impossível. Olha aí chorando. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia, olha aí, aplauda ao Senhor, sem a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mas há mais vidas aqui. Sabe, querido, o céu, esse momento, é só festa. Mas o Senhor está falando para mim, filho, ainda há mais pessoas que precisam retornar. Pessoas que já desfrutaram de intimidade comigo, mas no meio de tantas lutas, você se afastou. Mas Deus diz, eu não me afastei dele. Eu continuo de braços abertos dizendo, volta. Volta. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Falta você. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aplauda o Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Há mais alguém? Ah, lá no fundo, volte aqui. Oh! Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Olha lá chorando, ó. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Há mais alguém? Sai do teu lugar, diga: eu me arrependo, Senhor, me arrependo,
Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar. Há mais alguém que quer voltar? Eu quero voltar. Aplauda o Senhor. A Deus. Aleluia. Vocês que estão aqui à frente, creem que Jesus Cristo é o Filho do Senhor? É o Filho de Deus? Vocês creem que Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados? A palavra do Senhor diz que